Fala, bibleiros de plantão, aqui é o Pastor Lucas e eu tô feliz demais de estar aqui de novo nesse canal e como sempre vou pedir para você, se inscreva no canal, aperta o sininho, pelo amor de Deus, quantas vezes eu tenho que falar isso, meu Deus do céu. E vamos lá para mais um Bíblia Flix de hoje. Hoje eu tenho um assunto maravilhoso aqui. Vamos embora lá, vamos para a vinheta que eu falo depois da vinheta, é Bíblia Flix, bora lá. Hoje eu quero falar sobre lei e graça. O assunto difícil, eu tô vendo muitos pastores e pregadores com a má interpretação sobre esse assunto. Eu tenho de um lado alguns pastores e pregadores, ensinadores, que têm um pouco de medo da graça. Porque a graça é uma coisa tão maravilhosa, é um pagamento tão elevado e suficiente, que parece que dá a sensação de que uma vez que Jesus resolveu tudo na cruz e disse tetelestai, hebraico, está consumado, dá a impressão que nós podemos assim viver da maneira que nós quisermos, que está tudo certo. E a graça, na verdade, não tem nada a ver com isso. E hoje eu quero falar um pouco desse assunto para a gente entender melhor um pouco sobre a lei e sobre a graça. Eu quero começar lendo um texto que está escrito aqui no livro de Romanos, capítulo 6, no verso 14, que diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Mas como todo mundo interpreta mal, Paulo tem que fazer uma ressalva e dizer: e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Pecado está conectado com a palavra lei, e obediência está conectado com a palavra graça. Primeira coisa que eu quero que você entenda, por favor, pense seriamente comigo. O que Deus teve que empenhorar, ou o que Deus teve que aplicar, o que custou para Deus estabelecer a aliança da lei? Ele escreveu na pedra para as pessoas cumprirem aquelas regras. O que custou para Deus? Agora, pense comigo, o que custou para Deus a aliança da graça? O que Deus teve que empenhorar para estabelecer a aliança da graça? Nada mais e nada menos do que o seu unigênito, o seu Filho, Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário. Então a gente chega aqui à conclusão que na aliança da graça, Deus teve que investir algo de extremo valor, o que já na aliança da lei não houve. Então eu te pergunto, o que você acha que é mais importante para Deus? Qual aliança você acha que tem mais valia para Deus? A aliança da lei, que ele não teve que empenhorar nada além da sua palavra, ou a aliança da graça em que ele teve que aplicar, investir, pagar com o sangue de Jesus para que essa aliança se vigorasse sobre nós? Bom, entendendo isso, fica claro, né, que a aliança da graça ela tem um valor extremado. Ela é extremamente superior à aliança da graça, à aliança da lei. Ela não torna a aliança da lei inválida ou medíocre, não é isso. A aliança da lei tem um propósito e esse texto deixa claro pra gente e eu vou te explicar isso. Presta muita atenção nisso. Para que serve uma lei do não roubarás para quem não rouba? Para que serve uma lei do não matarás para quem não mata? Logo a gente percebe que a lei tem uma função interessante. A lei ela é um limitador que carrega sobre ela uma consequência para aquele que atravessa o limite, correto? Então, se você for observar, a lei, e a palavra diz isso, a lei não é para o justo, a lei é para o injusto. A lei é exatamente para aquele que viola, ela só funciona se alguém a violar, ela só funciona para aquele que não tem esses limitadores em si. O que a graça nos proporciona é um ponto antes da lei. O que a graça nos proporciona é um princípio interior, a natureza de Jesus no nosso interior, a ponto de que não vai se fazer necessário o uso da lei sobre mim. Por quê? Porque eu quero andar em obediência a essa graça. Essa graça é os padrões de Deus dentro de mim. Essa graça foi Deus pegar alguém como eu, que fui tirado do lixo, cheio de pecados, contaminado pelo vírus do pecado. Ele me perdoa, paga todas as minhas dívidas. Então ele agora me dá a condição de ser educado por ele mesmo. Ele coloca em mim o seu espírito e o seu espírito me dá uma nova natureza. E essa nova natureza é o que me faz andar em obediência à graça. Qualquer pessoa nesse mundo ou está debaixo da lei ou está debaixo da graça.
A lei ela não foi abolida, ela continua em vigor. Só que existe a graça agora nessa aliança. Então todas as pessoas que não entram debaixo da graça de Jesus, elas estão submetidas à aliança da lei. E como que funcionava na aliança da lei? Todo pecado, toda violação, havia uma punição, havia uma condenação, né? Na maioria das punições da lei havia morte. Todo mundo que não está debaixo da graça de Cristo está debaixo do vigor da lei, violando inúmeras vezes contra Deus e, consequentemente, terá sua punição. Mas quem está debaixo da graça tem dívida paga, tem perdão e tem mais do que isso, tem condição, capacitação para andar em obediência. Eu, naturalmente, se Jesus não tivesse me achado, se eu não tivesse permitido Jesus entrar na minha vida, eu não estaria aqui pregando para vocês, fazendo um vídeo de pregação de Bíblia. Eu estaria fazendo um vídeo de qualquer porcariada desse mundo, menos disso aqui. Mas a graça que caiu sobre mim, que está dentro de mim, ela me conduz para andar nessa vontade de Deus. Então a preocupação dos pastores e pregadores com relação, se a gente pregar graça, as pessoas vão pecar, se a gente disser que está consumado, as pessoas vão pecar, isso é uma inverdade. A graça é o poder de Deus, a graça é o poder santificador de Deus. Eu vou terminar com um exemplo muito simples. Na aliança da lei, nós tínhamos 12 tribos que representavam toda a igreja daquele tempo, todos os crentes, todos na época a igreja era judaica, né? Todos os judeus convertidos daquele tempo. Então tá aqui, 12 tribos representam a aliança da lei. Do lado de cá, eu tenho 12 apóstolos que representam a igreja do Novo Testamento, a igreja da Nova Aliança, a igreja da graça. Ela parte a partir dos 12 apóstolos, assim como todo Israel partia a partir das 12 tribos. As 12 tribos na aliança da lei, eles tinham a lei escrita, a lei moral escrita dizendo, por exemplo, não adulterarás. E quantas vezes você não leu no Velho Testamento as tribos de Israel vivendo em adultério com outras nações? A mesma lei dizia, não farás para ti imagem de escultura, não adorarás a outros deuses. Quantas vezes você não viu Israel, as 12 tribos, violarem esse princípio e construírem imagens de escultura? Já os 12 apóstolos no Novo Testamento, debaixo da aliança da graça, quantas vezes você viu os apóstolos caindo em adultério? Quantas vezes você viu os apóstolos construindo imagem de escultura, idolatrando a outros deuses? Ora, a história da igreja de Atos é extremamente superior à história da igreja judaica da Velha Aliança. Então é óbvio que a graça tem um poder mais eficaz do que a lei. É óbvio que a graça transforma mais do que a lei. É óbvio que a graça santifica mais do que a lei. É óbvio que as pessoas que andam pela graça andam em obediência muito mais do que as pessoas que andavam sobre a lei. O que eu quero dizer com isso? É que, portanto, o pecado não tem poder mais sobre você porque você está debaixo da graça. Quando você entende essa verdade, quando você entende a dimensão desse amor, você vai se tornar servo dessa graça. Você vai se tornar obediente a essa graça, porque ela te dá benefícios. Já a lei não te propõe benefícios. A lei só te propõe condenação. A graça te propõe salvação. A lei só te propõe juízo. A graça te propõe absolvição. Então, em que aliança você quer viver? Na aliança da lei ou na aliança da graça? Bom, eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje termina aqui. Em outros vídeos vamos falar mais sobre essa graça maravilhosa, a Amazing Grace. Deus abençoe vocês, um forte abraço, até o próximo vídeo!